E aí, meus bidos planetários, e aí, meus bidos chimpanzés. Bom, galera, hoje eu estou aqui para assistir pela primeira vez o filme O Planeta dos Macacos, de 1968, dirigido pelo Franklin J. Schaffner, eu acredito que seja assim que se fale, e que foi o primeiro filme dessa franquia que estourou, fez muito sucesso, ganhou continuação, ganhou reboot, e depois de muito tempo, em 2011, ganhou uma trilogia aí que fez muito sucesso, e que agora está chegando nos cinemas uma quarta continuação, né? Um quarto filme da franquia que se estabeleceu em 2011, que eu gosto muito, que eu cheguei a comentar no canal uns 2 anos atrás, basicamente, que foi quando eu vi a trilogia pela primeira vez, né? Infelizmente eu não tive a inteligência de fazer o react aqui no canal como eu poderia ter feito, mas enfim, acabei pelo menos fazendo um vídeo porque eu gostei muito, eu achei que tinha essa necessidade de falar sobre ela, mas tem esse filme que foi o começo de tudo, que foi o primeiro, está entre várias listas de melhores filmes de todos os tempos, de filmes que você precisa assistir, você que faz cinema, você que gosta de cinema e por aí vai. Então hoje eu estou cumprindo o meu papel e fazendo isso, né, anotando ali que pronto, assisti esse filme junto com vocês para depois comentar sobre o filme como um todo, sobre o que eu achei. Então, enfim, eu espero que você tenha assistido o filme também para a gente comentar sobre, caso você não tenha assistido o filme, sai daqui, vai assistir o filme e depois você volta, beleza? E aí, bora lá que depois eu vou comentar sobre. In less than an hour, we'll finish our 6th month out of Cape Kennedy. 6 months in deep space. The men who sent us on this journey are long since dead and gone. 2673. Pô, a franquia pode estar chegando a isso, né? Porque no Novo Planeta dos Macacos já se passou 300 anos. Tá em 2300 não sei quanto. Mas que doideira, hein? São várias pessoas que, tipo assim, ou não tinham família ou não ligavam pra família, né? Porque foram pro fim do mundo, no espaço, ficar 700 anos fora. Não ligaram de que vão perder conhecidos quando voltarem. E vale dizer, muito interessante começar assim, sabe? Tipo assim, sem começar primeiro na cena e depois ir pra abertura. Era algo incomum pra época, né? Tipo, se você pegar outros filmes dessa época, e até, pô, que veio posteriormente, Superman, que é de 77, ou é 78, é 78, o Star Wars é 77, né? Eram filmes que, tipo, tinha uma abertura longa de 5 minutos tocando música e depois, né? O Batman do Tim Burton tinha a primeira música e depois começava o filme. Aquele trouxe uma cena instigante, interessante. E agora tu fica assistindo, tá ligado? A música já traz uma sensação, né? De você vai ver algo interessante, mas ao mesmo tempo pode ser meio aterrorizante. Minha irmã quer se matar com um filme desse jeito, que tem esses créditos. Ela pula, tá? Stuart. Que isso? O que aconteceu? Ah! Calma. Então em 2600 era ele saindo da Terra? Ele tava tipo saindo da Terra em 2600. Então eles já estavam bem no futuro. Agora eles estão 3000 e não sei quanto. Okay. We're here to stay. É isso que eu pensei, tipo. Não vai voltar pro espaço e esperar mais 700 anos, né? All right. We've had enough sleep to hold us for a while. Let's start earning all that back pay. Por que eu tô sentindo que eles não iam pra Terra? Vixe, os caras tão pirados mesmo. Mas eu entendo. É tipo 2000 anos depois o cara querendo falar que os Estados Unidos chegou. Tá lugar idiota, né? Oxi. Ou virou o dia, ou eles erraram aí no fundo, né? Tava no pôr do sol. Agora parece estar mais cedo. Ufa. Depois de meia hora de filme, né? Tinha que vir o segundo ato. Eu pagando de cinéfilo. Que isso?
Scarecrows? Hell with the scarecrows. Finalmente, né? Mãe natureza. É legal porque o filme ele mostrou aqueles dois andando e a gente achou que já iria aparecer, não apareceu. Então, por mais que eles estejam em um momento bom, a gente não sente que as coisas estão boas, porque a gente viu duas pessoas ali que eles não viram, então a gente não tá assistindo agradável, numa situação agradável como eles estão. É legal. Putz. A música. Da hora. Bem antigona. Blessed are the vegetarians. Caramba. Pô, só o branco loiro vai sobreviver. Ué? Vai matar o protagonista também? Ah, não. Olha o Mowgli aí. Smile. Que viagem! Macaca age igual a gente. He keeps trying to form words. You know what they say. Human see, human do. Good morning, Your Excellency. That's it. Por que ele não fala? Por causa do tiro que ele tomou aqui? Speak. Go on, speak again. There. Ah, é do que ele sofreu. The sooner he is exterminated, the better. Que It's a isso? question of simian survival. Nossa, é quase como se eles estivessem dando ela pra eles procriarem, né? É a ideia de um mundo reverso, né? A gente se torna os animais se tornam a gente, basicamente. Teoricamente não muda, só mostra que todo mundo poderia ser igual. Cornelius, up here. Cornelius. Não tem alguém que se chama Cornelius na trilogia? No. Neither do I. Cornelius. O cara fez o karatê ali. No Neandertal. Olha, se apagou, seu escroto. Julius, don't hurt him. They're taking him out of here. He's vicious, Doctor. Besides, it's against the rules. Do as I say. Que da hora, que interessante, mano. It's a stunt. And the ape. Touchy, isn't he? We're conducting a new experiment. Wouldn't that more properly be done in your office? Pô, ele lembra o cara que ajuda a Daenerys no Game of Thrones, né? O parceirinho dela What's lá, up, loiro. Lieutenant? We're taking number... Look, it's a man. Heaven's name!
Cê é louco. Não é um amigo dele? You damn dirty ape! Da hora. Muito da hora. Nessa época ele já tinha essa história? To be the new Eve, with our hot and eager help, of course. Caraca, até nisso eles tinham pensado. Tipo assim, vamos levar uma mulher porque ela vai ser a nossa procriação. Look at that. You asked for the opportunity to present your case. Surely you must know why you're here. Peter's not being tried. He's being disposed of. That he set him apart from the beasts of the jungle and made him the lord of the planet. These sacred truths are self-evident. Not only can this man speak, he can think. He can reason. Cut him. You cut up his brain, you bloody baboon! Cut it! The deviant in question. This hearing is adjourned. Eventually a kind of living death. Que é o que você fez com o outro, né? Piranha. However, how in hell did this upside-down civilization get started? Um guarda qualquer de todos os filmes. Then we'll have to pay to see what I Making speeches and show me the order. Pô, os macacos têm um circo? Eu quero ver isso agora. Who are you? So you can talk. I'm Dr. Zira's nephew. This abduction was her idea. You're not really going to the zoo. That's just our story in case somebody stops us. Get me out of this. If you insist, but I'm not taking any orders. All right, come on, let's go. Uma mulher bonita, né? Pra que largar? Ah. Homem também não é trouxa, né? Mas você vê como é importante ter mulher em qualquer local, né? Tipo, a Doutora Zira foi a única que confiou e tá deixando ele falar. Porque mulher é inteligente, homem é estúpido. I told you not to bring the other one. Come on, you have any clothes for me? What do you expect? An ape's new suit? I don't plan to be caught again. As you wish. The lawgiver pronounced this whole area deadly. Shouldn't we be moving on? I'm for that. É, esse tabu aí tá estranho, né? O bagulho colocado nas escrituras. Deve ter alguma coisa lá que revele sobre os humanos. More beards. Beards? I don't go in for fads. Somehow, it makes you look less intelligent. When will you show me what's É, in that porque vocês cave? estão tudo cheio de pelo. Right now, if you like. Taylor, you are not in command here. Put down that gun. Shut up! Let him out! Relax. You'll get to see it all later on. Until our lawgiver proved that man could not be tamed. Keep digging, Cornelius. You'll find evidence of the master of this house. An ape. Mano, que viagem, mano. What are you doing? No proof. Ô, louco. Gente, mas não deveria funcionar, deveria? Eita. Help me! Esperto. Kill you right now.
Read to him the 29th scroll, 6th verse. Ué, a Bíblia Beast Bíblia dos man, macacos. for he is the devil's pawn, alone among God's primates. He kills for sport. Drive him back into his jungle lair, for he is the harbinger of death. Pesado. Well, good luck then. The flags of discontent. Remember, never trust anybody over 30. Doctor, O I'd espírito de like jovem, to né? kiss you goodbye. All right, but you're so damned ugly. A cara do outro macaco ainda. Corno na frente dele. There were no weapons in that cave. The Forbidden Zone was once a paradise. You may not like what you find. Ah, você vai procurar. Esse filme tem que terminar com você chegando na zona proibida. Quero nem saber. Senão eu vou dar nota 0. No, no, no! Wait! Wait! Let him go! Seal the cage. That is correct, and you will both stand trial for heresy. But the proof! What about the future? I may just have saved it for you. What will he find out there, Doctor? His destiny. Cara, que merda, mano. Que macaco vagabundo, mano. Igual o ser humano, né? Mas meio que tava certo, porque, tipo assim, ninguém tava ali pra ver a prova, né? Tipo assim, só eles. Aí o cara promete que vai falar pra todo mundo. Julga tanto o ser humano, mas age igual. Aliás, essa é a ideia da trilogia, né? Atual também. Pô, agora eu quero muito saber o que ele vai achar, mano. Porque, tipo assim, eu sei que o final do Planeta dos Macacos é um dos finais mais, tipo, plot twist, aparentemente. E eu só sei que tem a Estátua da Liberdade, é a única coisa que eu sei. E eu achei que a gente ia ver isso no começo do filme. Aí eu fui pensando, não, mas acho que vai ficar pro final isso aí. Oh my God. I'm back. I'm home. All the time. We finally really did it. You maniacs! Damn you all to hell! Pô, o plot twist era que ele tava na Terra o tempo todo e ele não tinha percebido. Por isso que ele ficava falando toda hora outro planeta. Ele ficava toda hora falando, não, eu vim de outro planeta, outra coisa. Eu ficava, não, mas você tá na Terra, não tá? Caraca, eu já tinha feito o cálculo o filme todo, mano. Que doideira. E não foi plot twist. Todo momento eu tava pensando, não, ele veio pra Terra. Mas talvez tenha sido um plot twist que eu tomei porque eu fui pensando de acordo com a franquia, né? Com a trilogia dos Planetas Macacos. Porque tudo que ele falava eu pensava, tipo, que, pode ser um futuro do que eu vi naquela trilogia, né? Esse filme. E agora, caraca, essa é a ideia. Pesado, né, mano? Pô, esse filme ele joga uma crítica afiada, assim, muito legal. E muito inteligente pra época que ele saiu. Muito à frente do tempo. Cara, eu achei um filmão. Principalmente pensando pra época em que saiu, que foi 1968, esse filme ter saído 40 anos atrás, discutindo coisas que a gente discute ainda hoje em dia, que são tão reais ainda hoje em dia, que a gente fala tanto sobre o que o ser humano faz, o que o ser humano deixa de fazer, e o quanto o ser humano normalmente erra e parece que nunca aprende. Sabe, é muito interessante ver como esse filme saiu tanto tempo atrás e como ele funcionaria saindo ainda hoje em dia, sabe? No meio do filme eu tava olhando e tava assim, cara, se esse filme sair hoje em dia, ele ainda funcionaria. Se ele saísse desse jeito ainda, ele ia ser considerado tipo um filme super independente, mas com uma qualidade muito boa, entende? Pelo fato dele não ter muita trilha sonora, ele não ter muito som, das coisas andarem num caminho mais lento, principalmente pra época que ele saiu, então faz sentido ter esse encaminhamento que eu acho que algumas pessoas de hoje em dia não vão ter tanto saco pra assistir, mas que eu acho que depois que ele encontra os macacos, fica extremamente interessante de se acompanhar,
pela discussão que ele vai trazer, principalmente no que eu acho que é o fato mais interessante, de como os macacos estão agindo como a gente, e a gente como espectador vai assistir, vai ficar com raiva deles, vai falar, nossa, por que vocês estão agindo dessa maneira? Por que vocês estão fazendo isso com ele? Por que vocês não dão uma chance pra ele? Por que vocês têm tanto medo desse ser diferente de vocês? E aí você começa a olhar pra si mesmo e falar, caraca, seria desse modo que a gente agiria com qualquer pessoa que aparecesse do nada, com qualquer, teoricamente, animal que falasse e a gente agisse contra, a ponto de terem pessoas que poderiam provavelmente pegar esse ser e mexer na cabeça dele para ele parar de agir desse modo, para que as outras pessoas não tivessem esse ideal, sabe? E o modo como ele até mesmo discute a religião, o fato de que os macacos estão seguindo uma Bíblia que vem de muito tempo atrás, que diz o que eles devem fazer, e eles seguem aquilo explicitamente, e a gente como ser humano tá vendo aquilo e tá falando, não, mas não é assim que funciona, não é assim que a gente faria, mas a gente tá vendo eles seguindo uma Bíblia, então a gente segue uma Bíblia também. Então essa quebra é muito boa, sabe? Do tipo assim, pô, você não tava aqui 700 anos atrás e você tá querendo falar que era desse modo que as pessoas viviam, então essa ideia do filme é muito, muito boa. E o modo como ele desenrola isso eu acho extremamente interessante, sabe? Como ele começa o filme com esse cara chegando com outros dois caras, a mulher morreu, a mulher... De primeiro eu pensei assim, caraca, um filme muito à frente, né, pra época que ele saiu. Porque se você pensar em tantos filmes que saíram na década de 70, 80, 90, eram filmes que majoritariamente tinham pessoas masculinas e pessoas brancas, né? Você não tinha tanto destaque para as outras pessoas. Então aqui é muito interessante que você tinha um negro, você tinha uma mulher... Essas duas pessoas indo na nave junto com eles, e você percebe não só que o negro não tem tanto destaque, né, tipo assim, ele é o cara que não fala muito, ele é o primeiro a morrer, mas ao mesmo tempo se torna uma escultura ali, essa parte é muito interessante, a hora que ele tá andando por uma parte que parece uma coisa meio histórica, sabe, uma coisa meio museu, né, que a gente tem hoje em dia, a gente vai olhar uns museus, a gente tem essas pessoas, né, essas esculturas de animais e de neandertais como um todo, e ali você tem essas esculturas e ao mesmo tempo a escultura novinha de um cara que chegou agora, mas que pros macacos vai ser só, tipo, uma parte da história tá aqui escrita. Só que pra ele é, tipo, recente, ele acabou de fazer parte disso. Então esse ponto é muito legal e dá um medo ainda maior desse mundo dos macacos, de você perceber que as coisas não são tão legais quanto pode parecer. Tipo assim, já não parece, mas você entende que não parece porque, bom, ele é humano, eles são macacos, então são espécies diferentes, eles se veem de modos diferentes. Na real, basicamente, o macaco vê o ser humano como a gente vê o macaco, né? O lance de ter um zoológico, de você aprisionar esse ser e não deixar ele viver do jeito que ele deve viver, ao mesmo tempo que também brinca com o lance do colonialismo, né, de você acabar com o local de alguém que vivia lá, né, morava lá, então também é uma crítica do tipo dos portugueses chegando para os indígenas e por aí vai. Então, nesse aspecto já tem essa crítica, mas você ter ali esses seres humanos chegando, e aí o negro é o primeiro a morrer e a mulher já chega morta, e depois ele reclama do tipo assim, pô, então, ela seria o nosso único meio de procriar. Tipo assim, dá a entender que ela não necessariamente foi por causa da inteligência dela ou porque ela evoluiu na parte da ciência. Ela foi ali porque ela tinha um único objetivo para o homem como um todo, sabe? Que é o modo como o homem sempre olhou a mulher, né? No quesito, eu digo sempre, obviamente, tempos atrás, isso foi melhorando, mas ainda tem gente que olha dessa forma, o que é completamente errado. Então, assim... Eu gosto muito de como o filme ele se coloca tão no pé no chão e ele vai discutindo as formas de uma forma tão real, sabe? Então ele chega nela e fala assim, pô, não era pra gente ter chegado aqui, não tava planejado a gente chegar na água. E isso faz com que o personagem comece a olhar aquele ambiente como tipo assim, não, a gente não tá na Terra, a gente tá em um outro local. E quando ele pega aquele mapa de certo modo não parece o nosso mapa. Então também fica uma coisa estranha. E ao mesmo tempo o filme tá toda hora dialogando sobre isso. Não, a gente veio de outra galáxia, a gente veio de outro planeta. Porque o cara gruda tanto isso na cabeça que é como se ele quisesse que o espectador grudasse na cabeça também, sabe? Então quando chega no final e ele vê a Estátua da Liberdade, aquele símbolo do que representa a América, os Estados Unidos, principalmente ele sendo um cara que veio dos Estados Unidos, seria basicamente tipo assim, se esse filme fosse feito no Brasil, seria o Cristo Redentor, tá ligado? E aí ele chega e vê aquilo e ele fala, caraca, foi a gente acabou com tudo. Porque é interessante porque, de um certo modo, ele tinha uma ideia do que poderia ter acontecido, tanto que ele fala, pode ter caído um meteoro, pode ter vindo uma praga como um todo, mas alguma coisa aconteceu para que os humanos meio que decaíssem e vocês macacos se sobressaíssem. Só que a ideia que ele tem desse mundo é muito de que, tipo assim, é um mundo diferente, é uma terra alternativa do mundo dele, sabe? Do tipo assim, os seres humanos não foram tão espertos, não tão inteligentes, mas os macacos... Só que ao mesmo tempo, aquele final é uma prova total de tudo isso, né? Tipo, pô, a gente encontra uma boneca, tem coisas de metal aqui, onde provavelmente um ser humano
humano mexeu. E aí, o próprio macaco ali, ele dá a entender que ele fala assim, mano, eu sabia disso, só que eu não quero trazer esse conhecimento para as pessoas pelo medo do que isso vai mudar na cabeça das pessoas. Então isso também fala muito sobre a fake news, sobre o quanto a gente esconde a própria verdade em prol do que a gente quer que o mundo continue agindo de tal modo, de tal maneira. A gente não quer que as pessoas saibam das coisas que aconteceram. Então, tudo isso é muito pesado, é muito real. Brinca com diversos filmes que a gente teve, não só com a franquia Planeta dos Macacos, mas também com, por exemplo, o Watchmen, com o V de Vingança, sabe? Esses filmes que discutem sobre esses temas, sobre o que a humanidade quer esconder, o que a humanidade vai fazer, o problema da humanidade em relação a tudo que ela faz como um todo, sabe? E até mesmo com a pandemia, a praga, sabe? Então, é muito interessante porque eu acho que o fato do filme não ter um plot twist que sirva tanto pra mim é exatamente porque eu acabei vendo a trilogia recente, porque a trilogia recente começa com essa ideia, né, de Planeta dos Macacos, a origem. Então começa contando como o primeiro macaco ganhou inteligência, e aí saiu aquela praga que foi matando os seres humanos. Então a cada filme que você vai vendo, os seres humanos vão morrendo cada vez mais, mas ao mesmo tempo eles vão piorando, se tornando um inimigo dos macacos, o que vai fazer sentido os macacos criarem uma lei contra os seres humanos, em prol de que no futuro os macacos sejam superiores aos humanos. E agora vai sair o filme do Planeta dos Macacos, o Reinado, e os seres humanos já estão bem mais próximos desses seres humanos que a gente viu nesse filme, sabe? Que é diferente dos macacos, dos seres humanos que a gente havia visto na trilogia do César, né? Que terminou ali no filme A Guerra, onde eles ainda tinham armas, onde eles ainda pensavam, agiam como Homo sapiens, né? Como um todo. Então, assim, é muito interessante ver esse filme e pensar que ele realmente se trata do futuro daquilo. Eu até fiquei pensando assim, caraca, será que tem algum ponto dos 3 filmes que eles citam alguém que fez algum ser humano que fez uma viagem pro espaço, e esse ser humano seria esse cara, sabe, que vai voltar muito no futuro, onde as coisas evoluíram pra esse caminho. E é interessante porque se você pensa no César, na trilogia original, o plano dele não é que isso aconteça, ele quer viver em conjunto com a humanidade, né, de igual para igual. Mas, obviamente, o que a franquia do César acaba discutindo muito é sobre o preconceito, né, enquanto que aqui nesse filme, meio que o preconceito já existe, mas de uma outra forma até, né, é uma forma bem mais interessante, inteligente, porque discute muito com a gente, com o modo como a gente age e o modo como a gente pode acabar se destruindo, o modo de como a gente pode criar uma praga, de como a gente pode tratar os animais de tal modo que os animais vão se virar com a gente de tal maneira que eles vão fazer isso que eles fazem, sabe? Tratar a gente como a gente trata eles de certo modo, sabe? E não como as coisas deveriam ser em conjunto, de criar uma própria mentira, uma bíblia que vai passar de eras em eras, onde as pessoas não vão descobrir a própria verdade. Talvez algumas pessoas descubram, como aqueles 3 macacos, mas eles vão morrer, eles vão ser presos, eles vão ser chamados de mentirosos. Então, essa ideia é uma pauta tão real e tão verossímil que eu acho extremamente legal e muito bem trabalhado no filme, sabe? O quanto o filme ele vai crescendo com isso. E eu gosto de como o filme, até mesmo pra época que ele saiu, ele consegue ser rápido nas coisas que ele vai abordar. Porque, por exemplo, quando o ser humano chegou ali no local e ele não conseguia falar, eu pensei, putz, o filme, eu acho que ele vai acabar ficando nisso, né? No quesito de que o cara não pode falar, então esse é o problema dele. Só que não demora muito, sabe? Tipo assim, pô, dá uns 10 minutos de filme que ele fica assim, que ele não consegue falar, e ele tenta agir, ele não consegue, mas a mulher começa a se interessar por ele, e ele vai escrevendo, então ele começa a ter uma evolução até o momento que ele fala. E quando ele fala, não é um momento do tipo assim, tá, agora as coisas vão se resolver. Não, as coisas pioram, entra numa política, entra ali no juiz, num julgamento contra o personagem, e principalmente no fato de que as pessoas não querem acreditar no que ele tá falando. No caso dos macacos, né? Os macacos não querem acreditar no que ele está falando. Isso é muito legal. E ponto pro fato de que ele é chamado de olhos brilhantes, né? Acho que olhos luminosos, alguma coisa assim, que é exatamente o modo como o César é chamado na trilogia original. E se você faz uma comparação, fica muito boa, porque o César é o primeiro macaco que fala, que evolui, tem um momento dele no meio do filme, quando ele fala a primeira vez, que causa um choque para todos que estão ao seu redor, e isso vai evoluindo nele criar uma revolução, enquanto que aqui, mas obviamente aqui é diferente porque não tem como ele criar uma revolução, porque todos são neandertais, eles não conseguem nem pensar, tá ligado? Por mais que ele tenha a mulher ali, e ele possa procriar e fazer alguma coisa, caraca, a chance é muito difícil, tá ligado? Pelo menos vai demorar muito pra conseguir alcançar, né, novamente, talvez muitos anos, assim como a gente, se você pensar, né, Adão e Eva, e foi procriando, enfim, essas coisas. E aqui você tem exatamente o cara que tem um momento em que ele fala e ele choca todo mundo ao redor, ele é chamado de olhos brilhantes, e aqui pelo ponto direito olho azul, aqui pelo ponto do macaco ser modificado, e como isso é desenrolado durante o filme, é muito bom, sabe? É muito bom pensar nisso. O diferentão no mundo em que ele se encontra, sabe? Aqui no caso um ser humano, aqui no caso um macaco. Então é muito legal como, de certo modo, o Planeta dos Macacos A Origem, ele conseguiu ser um filme realmente de origem pra esse filme, mas ao mesmo
mesmo tempo ele tá homenageando e fazendo referências, só que sem você precisar ter visto, porque obviamente, pô, eu vendo o Planeta dos Macacos sem ter visto esse funciona, e eu vendo esse, mesmo se eu não tivesse visto o Planeta dos Macacos A Origem, teria funcionado, porque enfim, funcionou pra muita gente que viu na época em que o filme saiu. Então nesse aspecto o filme é muito bom. Eu acho que os atores estão bons, tipo assim, não tem muito o que fazer, eu acho que, obviamente, não necessariamente eles são grandes atores, mas eles entregam o necessário. Eu acho que a mulher, no caso ali dele, é a mais fraquinha, principalmente na hora que ela tem que ficar só fazendo, né, mímica, parece que eu não senti tanta veracidade nela como um todo. A maquiagem dos macacos eu achei muito, muito boa, tipo assim... Pô, são macacos, mas a ideia de que eles estão evoluídos e humanos, então eles andarem como a gente, se vestirem como a gente, e aí você só coloca uma maquiagem de macaco ali, por mim, funciona completamente. Tipo assim, eu acreditei que eram macacos. Tipo assim, obviamente, é óbvio que a gente sabe que são pessoas fantasiadas, mas entende que em nenhum momento soou muito um roupão, soou muito uma coisa fora do normal. Eu não sei muito bem explicar, mas eu acreditei. Entende? Tipo assim, por mim funcionou e casou com a história que ele queria contar. E até principalmente dessa ideia de que, nossa, talvez seja um outro mundo alienígena, então esses macacos vão ser diferentes. E não, são macacos que evoluíram daquilo que você fez. Então assim, essa ideia é muito boa. A trilha sonora eu achei muito forte. Não necessariamente eu marquei ela na cabeça, ela tá grudada na minha cabeça, mas eu acho que se eu ouvir ela, eu falo, trilogia do Planeta dos Macacos, daquele lado de 68, sabe? Porque ela é muito forte. Quando ela vem muito presente. Ao mesmo tempo, quando ela não tem no filme, também faz muito sentido, porque, bom, é um tempo fora da nossa realidade, onde a criação dos macacos, os macacos não fizeram música, então é um filme que não vai ter muita música, ele é muito na conversa ali, sei lá, ele traz um sentimento muito mais de você sair daquela realidade tão evoluída que o ser humano tava e para uma realidade muito mais da Idade das Trevas. Então faz sentido que ele não tenha trilha sonora, porque ele tá numa Idade das Trevas e o cara tá escutando aquela realidade, não vai ser uma realidade divertida, sabe? Então, nesse ponto é muito legal. E... cara, como o filme vai andando, encaminhando pra isso, e como ele consegue ser tão diferente do ponto de você falar, caraca, pra onde isso vai, pra onde isso vai, pra onde isso vai, e de que ele não acaba caindo, obviamente, pra algo tão hollywoodiano que seria um combate contra macacos, não sei o quê, e não julgando o que a trilogia recente fez, mas que eu acho que aqui, principalmente, não tinha muito pra onde ir, e ele segue do jeito que segue. Por isso que eu falo que ele funciona tanto saindo hoje em dia, sabe? Porque mesmo que tivesse uma evolução um pouquinho na ação, de como os personagens agiriam, uma coreografia que fosse mais aceitável, ainda a história seria a mesma e faria muito sentido, caberia muito, entende? Então, eu gosto muito de como o filme ele vai se encaminhando pro final, e a cena ali com a boneca, essa revelação, e o cara falando que ele sabia e tava escondendo isso o tempo todo. E no próprio final, sabe, ele falou, não, a gente vai contar pra todo mundo, ele... óbvio que não, mano. Pô, só tá nós três aqui. Vocês acham mesmo que eu vou contar essa verdade? Que eu vou querer espalhar essa verdade? E o lance da Bíblia, eu fiquei muito interessado. Eu falei, caraca, como isso? E é algo que agora eu tô muito interessado em ver se a franquia não vai fazer, já que eles decidiram fazer uma continuação, né, com o reinado aí, e talvez provavelmente eles queiram fazer mais filmes. Pô, gostaria muito de ver essa criação, a criação dessa Bíblia aí, de como... porque a ideia é muito boa também, né? Tipo assim... obviamente eu estou do lado da minha humanidade, mas, assim, a ideia de você colocar ali no não deixe os seres humanos procriarem, evoluírem, porque senão eles podem chegar ao ponto de fazer tudo de novo e tratar a gente como animal, é muito, muito boa. É muito interessante e faz muito sentido. Então, assim... caraca, é muito esperto, é um filme muito inteligente, sabe? Eu não sei se ele é baseado em alguma obra, em algum livro que saiu antes, mas aí, se for baseado em algum livro, parabéns pro cara que fez o livro, porque é muito original, é muito inteligente. E é interessante porque você fala assim, pô, Davi, mas você não sentiu isso quando você viu o Planeta dos Macacos, A Origem? Eu falei, então, mas é que o Planeta dos Macacos, A Origem já me soou uma coisa muito mais... sabe, primeiro, eu já sabia que era uma continuação, então... havia essa chance dele ter uma inspiração em algum outro filme, então ele já não seria tão original, mas ele me passa uma ideia muito mais, por mais que seja um filme muito bem executado, ele já me passa uma ideia mais normal, do tipo assim, pô, o ser humano mexeu com um macaco, vai dar errado, o macaco vai se virar contra o ser humano. Tipo assim, tem muitos filmes desse tipo, é tipo mexer com máquina, tipo mexer com tecnologia, altera a tecnologia e a tecnologia se vira contra a pessoa, o próprio Ex Machina, entende? Então assim, me soa uma ideia mais natural de você se calcular, né? Do fato de que a humanidade é burra e ela vai fazer coisas que vai mexer com o outro ser vai querer vingança. Completamente viável. Agora, você já pensar num mundo onde você chega lá, o cara fez uma viagem pro espaço por algum motivo e quando ele volta... as coisas estão diferentes, ele não pode voltar pro tempo dele, a nave, né, o filme é legal porque o filme é esperto, ele já começa já mostrando tipo assim, então, a nave desceu, já era, esquece, não tem mais como a gente voltar, ele já deixa isso muito claro. Então o filme vai andando e você fala, caraca, não tem solução, não tem volta, né, é muito merda mesmo. Então isso é muito legal, mas assim, esse aspecto
de que você chega nesse mundo e aí tem esses macacos, os macacos estão dominando as pessoas, eles tratam as pessoas como humanos, as pessoas não falam. E esse é um mundo do nosso mundo, só que, tipo, muitos anos no futuro, é muito bom. E aí, nesse aspecto, eu digo que o plot twist não me quebrou, não só porque talvez eu já tivesse a visão da trilogia recente, né, do Planeta dos Macacos com a história do César, mas o fato de que, pô, o filme começa e ele fala, tá, a gente tá avançando tantos anos, tá ali, 2600 não sei quanto. E ele falou, a gente avançou alguns séculos, saiu do século 20. E aí ele chega lá e tá ali, 3000 não sei quanto. Aí ele fala pro cara, pô, a gente avançou 2000 anos. Só que aí, tipo, eu acho que talvez, conforme, por mais que ele falasse tudo isso, ele começou a acreditar que não era a terra dele por conta das descobertas que ele tava fazendo, tanto dos seres humanos quanto dos macacos, né? Só que nesse tempo todo eu não pensei desse jeito, eu só falei, não, ele tá na humanidade, ele não tá acreditando nisso. Só que toda vez que ele falava outro planeta, eu ficava, será que é uma forma dele se referenciar à Terra, porque era uma Terra diferente, sabe? Tipo assim, era uma Terra diferente dessa? Mas aí quando chegou no final, não, ele realmente estava acreditando que ele estava em um outro planeta, que ele tinha viajado pra PQP e estava em um outro canto. Então assim, caraca, absurdo, tá ligado? E, enfim, não deixa de ser um plot muito bom, acho que ainda assim vai funcionar pra algumas pessoas, principalmente vai funcionar para as pessoas que viram esse filme na época que ele saiu como um todo, e não deixa de ser um grande filme, sabe? Tipo assim, eu acho que ele ainda funciona sendo assistido hoje em dia, eu acho que ele tem muito a dizer, e você consegue pegar o tanto de coisas que a trilogia recente, né, conseguiu se inspirar e referenciar e homenagear e ao mesmo tempo criar uma história nova, sabe? Eu agora tô louco pra rever só pra pegar, tipo assim, pô, tem alguém que aparece chamado Cornelius? E sabe o que mais me pegou? O que mais me pegou de tudo? Ele falando do cara, do criador. Tipo, tinha uma estátua ali e ele falando assim, não, porque essa estátua é do cara que fez tudo isso, que ele escreveu a Bíblia, que ele deu essas ordens. E tem uma hora que parece que ele vai falar fala e o ser humano interrompe ali e pronto, começa uma confusão. Então assim, eu falei, caraca, será que o nome era o César, tá ligado? Ou não, ou era outro nome. Porque também, eu acho que essa é uma ideia que o próprio Planeta dos Macacos do Reinado pode discutir, do tipo assim, o quanto o legado que o César deixou vai continuar e o quanto que pode ser alterado por outros macacos. O que vai discutir com esse próprio filme, sabe? Porque o César era um cara que foi criado pelos seres humanos e um ser humano bom. Então ele queria manter a igualdade. E aí vai vir um outro macaco que vai mudar esses ideais, tá ligado? E pode acabar com tudo. Então, cara, gigante, muito, muito bom. Quase conversa com o lance dos X-Men, sabe? Se você pensar dos mutantes, o Xavier querendo essa igualdade, no fim ele vai morrer e vai deixar para os mutantes, talvez um outro mutante com uma ideia mais do Magneto vai alterar isso e, enfim, vai mudar tudo, entende? Do que esse cara deixou como legado. Então, assim, é muito, muito bom. É muito interessante, é muito legal. E, enfim, Cornelius também é o nome que eu quero ver agora, porque eu falei, caraca, eu sinto que eu já vi esse nome. O próprio nome do cara, que agora eu esqueci. Mas enfim, eu gostei muito de como ele conseguiu abordar isso, sabe? De como ele abordou os personagens, e aí trouxe do lado do cara, aquele cara que parecia que tinha escapado, não escapou, tava com o cérebro machucado e já era, sabe? Acabou pra ele. E no fim de tudo não daria certo, os macacos iriam querer esconder isso, eles iam preferir viver no mundo deles sem problemas, do jeito que as coisas estão estabelecidas, porque tá bom pra eles. E não é assim que o ser humano age. Então assim, cara, brabo demais, brabo demais. Pro filme, principalmente pensando na época que ele saiu, pô, é 10 de 10, tá ligado? É gigante, é gigante. Eu gostei bastante desse filme, eu não tô sendo mentiroso nem nada assim. Ah, só porque é um filme que foi bem falado. Não. Cara, eu achei muito bom. E você sabe que eu sou verdadeiro com essas coisas. Quando eu não gosto, eu deixo... A minha cara expõe muito bem quando eu não gosto do filme. Então assim, gente, de verdade, filmão. Ansioso pro Planeta dos Macacos do Reinado, não sei se vai ter um vídeo de review ou se vai ser só um shorts, como eu tô lançando alguns shorts aí pra quem tá acompanhando. Mas eu provavelmente vou falar porque eu gosto muito, e caso você não tenha visto, eu vou deixar na descrição e também no finalzinho aqui do vídeo, card, o vídeo sobre a trilogia a trilogia Planeta dos Macacos, que eu gostei bastante e que, enfim, me deixou bem ansioso para o que vem futuramente e que obviamente me levou a ver esse filme aqui, que originou tudo que veio depois dele. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, deixa um like, compartilha pra galera. Se você viu o filme, e eu espero que você tenha visto o filme, comente o que você acha do filme, o que você concorda ou discorda dos pontos que eu comentei aqui. Se você viu esse filme já há muito tempo, se você viu esse filme agora pra esse vídeo, eu quero muito saber a sua opinião. E aguardo você aí para futuros vídeos, seja do próximo Planeta dos Macacos ou qualquer outro vídeo aí do canal, principalmente sendo da playlist, assistindo pela primeira vez, que enfim, eu quero de verdade voltar com mais força e fazer de vários filmes que eu não vi ainda e que enfim, são bem famosos e, sabe, estão em várias listas de filmes que todo mundo precisa assistir. Enfim, quero deixar esse legado aqui de filmes mais clássicos e não necessariamente só os filmes dos anos 2000, né?
Enfim, agradeço aí quem assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou!